Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre Padre Pio e a sua relação com Nossa Senhora, Padre Pio e a Mãe de Deus, né? São muitos exemplos, são tantas histórias e a gente está relembrando algumas aqui das passagens mais bonitas da vida do Padre Pio relacionadas a Nossa Senhora. No primeiro bloco a gente aprendeu algumas coisas interessantes, o Padre Guido explicou algumas coisas legais para a gente, mas eu prometi logo antes de terminar o primeiro bloco, que agora o Padre Guido contaria para a gente uma história interessante que aconteceu com o Padre Pio no ano de 1959. Né? Lembrando, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1917, elas ocorreram, né? Como todos nós sabemos. Padre Pio era jovem. Padre Pio nasceu no ano de 1887, portanto, ele era jovem ainda em 1917. Então, ele sempre deu crédito, né? A gente lê e aprende que Padre Pio sempre deu crédito às aparições de Nossa Senhora de Fátima. E teve um episódio interessante que aconteceu com o próprio Padre Pio e a Virgem de Fátima no ano 1959. Conta pra gente essa história, Certo. Padre Guido. Em primeiro lugar, é bom comunicar aos nossos amigos telespectadores que as condições de vida, de saúde de Padre Pio nunca foram das melhores. Inclusive, quando ele era seminarista e também jovem sacerdote, teve que passar vários anos, não meses, mas anos em família. E aconteceu um fenômeno meio estranho. Quando ele ficava em família, melhorava. Quando voltava para o convento, piorava a situação. Foi um vai e vem meio estranho, né? E que até hoje não tem uma resposta. Deixa eu só abrir um parênteses, eu não gosto de interromper o senhor, mas tem uma passagem também relacionada à relação dele com Nossa Senhora nesse período, que parece que o Padre Pio pedia à Virgem Maria que o curasse, para que voltasse logo para o convento. Né? E Nossa Senhora um dia fica brava com ele, para de aparecer a ele, some por um tempo. Até que um dia ele faz uma oração suplicando à Virgem Maria, dizendo: olha, eu só pedi isso para que eu voltasse logo para o convento e que também fosse me retirar dos estigmas, já que ele naquele período já tinha recebido os estigmas, por obediência aos meus superiores e ao meu diretor espiritual. Não foi por minha vontade. E só aí, então, Nossa Senhora volta a aparecer com ele. Lembrando esse episódio que o senhor estava contando agora há pouco. Padre Guido. Exato. Inclusive, os primeiros 6 anos de sacerdócio de Padre Pio, ele passou ajudando o pároco da sua cidade, porque não tinha boas condições físicas, né? Agora, o que aconteceu no ano 1959? Uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Fátima marcou presença em várias cidades da Itália. Foi uma peregrinação pousando nas várias cidades 2, 3 ou até 4 dias, para que tantos fiéis pudessem ter a alegria de ver uma réplica da imagem oficial de Nossa Senhora de Fátima. E na peregrinação desta imagem foi colocada também na cidade perto de San Giovanni Rotondo, a cidade de Foggia, né? Padre Pio aceitou a notícia, preparou os fiéis para este encontro, mas dentro de si, mesmo com uma saúde não das melhores, ele desejava ver Nossa Senhora, aspirava a ver Nossa Senhora bem de perto, né? E olha, o projeto de Deus supera a nossa expectativa, né? Aconteceu que na última hora, o bispo da cidade de Foggia, conhecendo a santidade de Padre Pio, decidiu ceder o seu lugar para que a imagem chegasse bem perto do convento onde estava o Padre Pio, para dar ao Padre Pio a possibilidade até de um beijo à imagem, como aconteceu de verdade, né? O povo não reclamou, porque todos apreciavam o Padre Pio. E entre Foggia e Padre Pio colocamos 23, 24 quilômetros, não é uma grande distância. Mas o fato foi extraordinário, como Nossa Senhora, sem ter Padre Pio feito algum pedido oficial, parou lá. Ele não estava em condições de ir até a cidade de Foggia devido às suas condições. A doença estava bem pesada naquele momento. Estava, sobretudo dos pulmões, né? Dificultava até a maneira do Padre Pio respirar. Chegou a imagem, ele teve foi até carregado
Padre Pio chegou bem na frente da imagem de Nossa Senhora, venerada na cidade, na igreja matriz. Chegou até sentado na frente de Nossa Senhora a puxar a reza de um terço e teve a grandíssima alegria de ver as pessoas que mexeram com a imagem de Nossa Senhora, abaixaram para que ele pudesse dar um beijo aos pés de Nossa Senhora. E, digamos a verdade, que Padre Pio esperava mesmo que acontecesse a cura da sua doença. Não aconteceu. Ele se retirou em silêncio para o seu convento, sempre com grande devoção, mas um pouquinho amargurado, digamos assim, né? E quando ele percebeu o barulho do helicóptero, que começava a levantar o voo com a imagem de Nossa Senhora, ele soltou uma frase que vários padres ouviram. Mas como? Você veio até mim. Eu fiz um grande esforço, mesmo não tendo condições. Cheguei perto de você com tanta fé. Rezei o terço, beijei os teus pés, porque te quero de verdade muito bem. E você não faz nada para mim. Vai embora, vai me deixar assim? Me deixa assim. Isto que estou contando é tudo documentado. De repente ele sentiu um calor extraordinário dominar o seu corpo. O joelho que estava quase caindo, não ficava nem de pé, fortalecidos. O corpo ficou bem estruturado. E ele soltou uma frase em língua italiana: sono guarito, estou curado. Estou curado. E, de repente, ainda ouvindo o barulho de helicóptero, ele foi na janela. E aí aconteceu uma coisa que nem o piloto do helicóptero soube explicar depois. Mesmo não tendo ventos contrários, quase de uma maneira instintiva, sobrevoou o convento por 3 vezes. Deu 3 voltas sem que ele fizesse nada no helicóptero. Com total segurança, inclusive. O Padre Pio ficou olhando e acenando ao mesmo tempo a Nossa Senhora, que passava por 3 vezes em cima do seu convento, e depois continuou o seu voo até a cidade onde devia pousar. E Padre Pio ficou curado, né? Ficou completamente curado, gente, uma cura extraordinária que surpreendeu. Olha que o Padre Pio era muito seguido pelos médicos, né? Também. Me parece, Padre Guido, se não me falha a memória, que foi justamente quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima chegou na Itália que a doença se intensificou. Sim. Quer dizer, no período que Nossa Senhora chegou na Itália, ele piorou. E depois acontece tudo isso que o senhor acabou de narrar de uma maneira tão bonita, né? Na hora de ir embora, falou, agora a senhora vai me embora, vai me deixar assim? Né? Exato. E aí aconteceu a cura, né? Aconteceu, exato, uma cura espontânea e completamente extraordinária. Ele se sentiu novamente em plenas forças físicas de poder continuar a sua missão de evangelizar, sobretudo através do sacramento da confissão, e de orientar. Nunca cansava de orientar os fiéis a encontrar no rosário a força de vencer diante da cilada do inimigo. Talvez por isso que dizem que ninguém entendeu tão bem as aparições de Fátima quanto o Padre Pio. Né? Parece que ele deu uma resposta de uma maneira mais completa a todos esses fenômenos relacionados à Nossa Senhora de Fátima. Sim, porque ele acreditou e tornou seu, digamos assim, esta ordem de Nossa Senhora de rezar o terço todos os dias. É um pormenor, diácono. Obrigado por esta sua colocação. Nas 6 aparições de Nossa Senhora em Fátima, a frase que se repete em cada uma das 6 aparições é: reze no terço todos os dias. Nossa Senhora que dá esta ordem explícita, a oração do terço diário. E digamos a verdade, gente, que não é difícil obedecer a Nossa Senhora. Se eu fizesse, não digo uma palavra, uma confissão aberta, mas daqui a 2 meses, diácono Eric, completo 47 anos de sacerdócio. Com toda a sinceridade diante de Jesus e de Nossa Senhora, digo para vocês, também prezados amigos telespectadores, que não chego a contar nos dedos de uma mão os dias que não rezei o terço em 47 anos de vida sacerdotal.
menos de um terço nunca. Mais de um terço quase todos os dias. Que coisa boa, Padre Guido, que bonito testemunho. Bom, é legal ver essa relação do Padre Pio com as aparições de Fátima, com esse episódio bonito de 1959 da cura dele, justamente ao receber a visita de Nossa Senhora de Fátima, e também desse, não é bem uma interpretação, né, mas da colaboração dos ensinamentos do Padre Pio, que estão de acordo totalmente com as aparições de Fátima, especialmente com diz respeito ao Rosário, como o Padre Guido acabou de lembrar. Então é um episódio bonito também, um ano antes desse que aconteceu em 1959, foi em 1958, né? Portanto um ano antes, foi justamente no dia 14 de agosto de 1958. Na preparação para a vigília da festa, 14 de agosto, no dia seguinte é uma festa mariana, no dia 15 de agosto, que é justamente a festa da Assunção. Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então, lá onde vivia o padre Pio, estava o guardião da casa, porque entre os franciscanos, o superior se chama guardião, né? E o guardião da casa foi buscar uma palavra com o Padre Pio, que estava no seu quarto rezando o terço, rezando o rosário, estava lá rezando, foi buscar uma palavra, falou, olha, vamos até o Padre Pio para ele nos dar uma palavra de inspiração para a missa de amanhã, para a celebração do dia 15 de agosto, que é justamente o dia da Assunção de Nossa Senhora. E aí pediram para o Padre Pio alguma palavra, algum ensinamento sobre Nossa Senhora. O Padre Pio começou a ficar tão emocionado, começou a soluçar e depois a chorar aos prantos e não conseguia nem falar. E depois, com muita dificuldade, ele repetia, graças a Deus temos o italiano aqui para traduzir, ele repetia, La Madonna, La Madonna, La Madonna, que significa... Nossa Senhora, né? Mãe de Deus. O italiano é La Madonna, com 2 N, sim. Que bonito, ele ficava repetindo apenas Nossa Senhora e dizia, Nossa Senhora é nossa mãe, Nossa Senhora é verdadeiramente nossa mãe. Mas tomado de uma emoção tão grande, tão grande, tão grande, começou a chorar, que o guardião e todos os outros presentes também começaram a chorar. E sentiram um amor tão profundo de Nossa Senhora, mas tão profundo, que eles pensaram até que iam morrer, de tão profundo que foi esse amor. E disseram justamente, olha, nos deu uma grande vontade de morrer para que a gente possa ver Nossa Senhora. A frase mesmo do guardião, ele diz o seguinte, né? Ele nos deu, a gente foi até o Padre Pio pedir um pequeno ensinamento a Nossa Senhora, porém, ele nos deu um amor tão forte, relacionado a Nossa Senhora, que deu vontade de ir para o céu agora, de ver Nossa Senhora agora. Que coisa bonita, né? Ele não precisou ensinar, ele apenas amou e demonstrou o amor dele à Virgem Maria e todos foram contagiados. E olha, diácono, ele conseguia mesmo contagiar os seus penitentes quando se tratava de mostrar o amor para com Nossa Senhora. Visitando os lugares de Padre Pio, que até hoje nós temos a possibilidade de viver algumas das profundas emoções que marcaram a vida dele. Sobretudo, um quadro de Nossa Senhora, que ele tinha uma grande preferência, assinou muito bem a Nossa Senhora das Dores, né? Que é exposto à visita. O crucifixo de onde saíram as estigmatas, que ele estava fazendo um agradecimento a Deus pela missa que acabava de celebrar, quando das mãos, né, do crucifixo, do peito e dos pés saíram raios que foram atingir exatamente as mãos, o peito e os pés de Padre Pio. Ainda jovem, né, jovem sacerdote, quando recebeu este dom das estigmas, que carregou consigo até o último instante da vida. Interessante que na fase terminal da sua vida, os médicos notavam que aos poucos as feridas, bastante visíveis e que enquanto a dor, começavam a cicatrizar-se. E a última ferida das estigmas na mão se cicatrizou com a última respiração do Padre Pio. Quer dizer, nos segundos próximo da morte, ele já não tinha mais os estigmas. Não tinha mais nada. Hoje, há de ver o seu corpo dele, que não aparece nenhum sinal das estigmas, né? Portanto, passando na frente deste quadro do crucifixo, do confessionário, onde ele passava até 14 horas por dia, gente, dá uma emoção tremenda, forte, positiva, inclusive, onde, se você está falando, de repente fica calado. Começa a contemplar com os teus olhos como é que uma pessoa santifica a si mesmo e procura a santificação dos outros,
não explorando os bens de Deus através de milagres também não comuns, mas mantendo uma profunda humildade dentro de si e carregando, inclusive imitando a Jesus, o sofrimento de Jesus em si mesmo para ver a satisfação de uma pessoa que deixa de lado o pecado e volta à graça de Deus. Aí a necessidade da invocação e da presença de Maria. Muito bonito. Eu disse há poucos instantes, é um hábito de vida que todos nós podemos ter. Eu tenho por hábito, eu não deito à noite se não termino pelo menos um terço. Na verdade, quase nunca me acontece, porque já de manhã tenho este hábito de rezar. Mas como o nosso corpo sente a necessidade de um alimento para se sustentar, o verdadeiro cristão sente a necessidade deste alimento espiritual, que é exatamente a presença de Maria, procurando imitá-la e oferecendo como um ato de amor tudo o que nós fazemos. Ô, Padre Guido, me parece que o Padre Pio escreveu alguns pensamentos, 15 pensamentos ou catequeses relacionados a Nossa Senhora. O senhor podia fazer um resumo para a gente? Sim, exato. São pensamentos sobre a necessidade de ter Maria como nossa mãe, né? Porque Padre Pio considerava como parâmetro, ponto de referência da sua vida religiosa, as virtudes na vida praticada por Nossa Senhora. Alguns pensamentos, por exemplo, a respeito da devoção. O terço é a arma de defesa e de salvação doada para lutar contra as astutas ciladas do inimigo infernal. Mais uma frase: a misericórdia de Deus será sempre maior que a tua ingratidão. Aí dá de pensar exatamente no canto do Magnífica de Nossa Senhora, verdade. Né? Isto é que Deus escolhe as pessoas até mais fracas para confundir os mais poderosos. E olha, a reza do terço como uma verdadeira defesa. Alguém diz, padre, mas eu não consigo encontrar aqueles 10, 15 minutos de continuado. Não tem problema, pode rezar 10 minutos, uma dezena de Ave Maria, depois, daqui a um pouco, tem mais uma oportunidade, reza mais um. Olha que vai conseguir. Vai conseguir, gente, não porque estou com quase 50 anos de sacerdócio, não me sinto professor nem mestre, mas eu tenho uma prática da vida. Mas o senhor é mestre, sim, Padre Guido. O senhor é nosso mestre aqui no programa Eclésia, o senhor é, sim. Obrigado, me sinto um instrumento nas mãos de Deus e, gente, vale a pena pegarmos sempre a Nossa Senhora. É ela que nos ajuda a enfrentar e a perseverar no caminho que todos nós abraçamos. Mas uma bela frase destes 15 pensamentos marianos: a divina piedade sempre escuta a oração de quem espera, confia e se abandona em Deus. Gente, seja feita a vontade divina, né? Temos tantas pessoas hoje que aceitam esta vontade, mesmo quando não bate 100% com as nossas aspirações. Mas Deus não quer o mal de ninguém. E o pensamento de Nossa Senhora nos acompanha até o momento da vontade divina de receber de volta, digamos assim, até o nosso corpo mortal. Como sacerdote, quase todos os dias encomendo corpos de pessoas que Deus chama para si. Eu perguntaria, diante de uma centena de pessoas mortas, 95 têm o terço nas mãos. Por que colocamos o terço nas mãos de uma pessoa morta? Nunca pensaram? Estamos pedindo a proteção de Nossa Senhora também sobre aquele resto mortal, mas sobretudo sobre a alma que vive, né, daquela pessoa. Como é importante, né? Maria, que teve a coragem, inclusive, de receber em seus braços o corpo morto de Jesus quando foi descido da cruz. Maria, portanto, que compreende profundamente a dor humana e marca a sua presença naquela hora tão delicada e tão difícil. Justamente falando da hora da morte, né? O senhor agora há pouco falou da questão dos estigmas, que na hora da morte o Padre Pio já estava livre delas. Sim. Me parece que uma das suas filhas espirituais, né? Porque o Padre Pio levava muito a sério essa ideia de filho espiritual, né? Você correspondia por cartas para quem estava distante.
outros de maneira pessoal, e uma terceira via ainda, de maneira extraordinária, também se comunicava, né? Já que, em muitas ocasiões, parece que o tempo e o espaço não funcionava para o Padre Pio, ele estava além disso, né? São muitos exemplos. Um que eu me lembrei agora, né? Num livro de um jornalista famoso que escreveu a biografia do Padre Pio. Diz ele que, em uma certa ocasião, uma das suas filhas espirituais, que morava distante de Padre Pio, estava pedindo todo santo dia, diante de uma fotografia do Padre Pio, pedia que conseguisse ficar livre do cigarro, pois ela fumava muito, né? E olhava a foto do Padre Pio e dizia: ó, Padre Pio, me ajude a ficar livre do cigarro, me ajude a ficar livre do cigarro. E Padre Pio, a centenas de quilômetros de distância. Até que um dia ela conseguiu parar de fumar, foi até São Giovanni Rotondo contar para o Padre Pio, né? E quando ele chegou lá, ele foi correndo contar para o Padre Pio: olha, eu consegui ficar livre do cigarro. E o Padre Pio responde: também, todo santo dia você me pedia isso, eu já não aguentava mais. Que bom que você ficou livre do cigarro. Quer dizer, bastava rezar diante da foto e ele estava ouvindo a quilômetro de distância, né? Para lembrar de mais um desses episódios extraordinários na vida do Padre Pio. Então, ele levava muito a sério essa questão das suas filhas espirituais. E parece que já ali no leito de morte, caminhando para a morte, uma dessas filhas espirituais chegaram até o Padre Pio e pediram a ele: e agora? O que a gente faz? Uma direção. E se ele levava a sério justamente isso, ele podia dar uma aula, né, para elas. E o que ele respondeu para essa filha espiritual que pediu ajuda nessa hora que ele, o próprio Padre Pio, já estava a caminho do leito de morte? Respondeu com esta frase: minha filha, o rosário. Reza o rosário todos os dias. Curto e grosso. Pronto. Deu a resposta mais bela que podia, curta e muito profunda. Não esqueçamos que nasceu logo, por iniciativa dele, grupos de oração com o nome de Padre Pio, presentes hoje em todos os países do mundo, onde se procura, até do ponto de vista leigo, viver a espiritualidade e o carisma de Padre Pio. Padre Pio se tornou famoso na sua época também para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas, construindo inclusive ao lado do convento um grandioso hospital que é chamado em língua italiana Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento, onde até está sempre lotado aquele hospital com os recursos mais sofisticados do mundo inteiro, porque Padre Pio, como Jesus e como Nossa Senhora também, sempre tiveram uma preferência no atendimento às pessoas que não passam bem. Por isso é rezar todos os dias para os doentes e invocar para esta finalidade a intercessão de Nossa Senhora. Por isso, né, quem me conhece sabe que o Padre Guido, toda vez que celebra a Santa Missa, antes da oração final, costumo sempre rezar com os fiéis uma Ave Maria para os nossos irmãos doentes. Entendeu? Claro, o senhor está fazendo como deve ser feito. Como deve ser feito, exato. E me parece também, Padre Guido, que no próprio momento da morte, né, o Padre Pio, além de repetir o Santíssimo Nome de Jesus, também ficou repetindo Jesus e Maria. E Maria. Jesus e Maria. Jesus e Maria. Foram as últimas palavras de Padre Pio. Era exatamente em 23 de setembro de 1968, não vai assim? Exato. Eu era estudante de filosofia no sul d'Italia e teve uma grande repercussão lá na Itália a notícia do falecimento do Padre Pio. Né? Nesse período o senhor estudava aonde? Na cidade de Messina. Em Messina. No sul da Itália, você estava perto, né, então? Exato. Que coisa, Padre Guido. Não fomos ao enterro, porém, na história da nossa congregação, o fundador da minha congregação, Santo, Aníbal Maria de França, foi até mais de uma vez conversar com o Padre Pio. Os santos se encontram, né? Que coisa. O senhor estava pertinho, então, lá da região quando ele morreu. Sim, exato. E os grupos de oração por ele fundados, até hoje estão de pé, e estão se multiplicando em todas as cidades do mundo. E é bom, gente, experimentar este grupo de oração, porque, como disse a mesma palavra, é um grupo que reza. E a oração mariana ocupa um lugar de grande destaque. Porque quem reza é levado espiritualmente e naturalmente à ação também
de um gesto de caridade. Padre Pio deixava de lado de olhar pelo relógio quando se tratava de atender uma pessoa, mesmo até em plena noite. Não poupava energias e nem media esforço, que nem que dava a este homem a capacidade de enfrentar um ritmo não comum, inclusive, volto a repetir, com uma doença não das melhores, com uma saúde não das melhores, né? Doente como ele estava, quando tinha aquela boa vontade de ver que aquela pessoa estava mesmo precisando da presença dele. Interessante quando você estava citando aquela pessoa que fez uma oração diante de uma fotografia do Padre Pio, né? E na minha cabeça passou exatamente aquele episódio na Primeira Guerra Mundial, quando a Itália estava lutando contra o exército da Áustria e da Alemanha na divisa da Itália com a Áustria. E houve um momento muito difícil da guerra que o exército italiano teve que recuar. E quando recuou, o comandante pensou de não enfrentar a vergonha e a humilhação e decidiu matar-se. Era um general chamado Cadorna. Decidiu matar-se, mandou todo mundo sair do seu gabinete e preparou a arma para se matar. E aí entra Padre Pio. Estamos a 1.400 quilômetros de distância de San Giovanni Rotondo. Entra Padre Pio e diz, não faça isso. Não faça isso. E convence este homem a não se matar. O cara, logo em seguida, que o Padre Pio saiu, chama um soldado e diz, me chame de novo aquele frei que entrou agora. Qual frei? Ninguém tinha visto o Padre Pio, ninguém. A história fala que depois o exército atacou, ganhou a guerra, tudo bem. Mas quando terminou a Primeira Guerra Mundial, este general Cadorna novamente queria conhecer aquele frei, aquele religioso, Padre Pio. Ele mostraram uma fotografia dele. Ele decidiu ir até San Giovanni Rotondo, não com trajes militares, mas traje social, e viu que era ele mesmo. E Padre Pio estava prestes a iniciar a celebração da missa. Saiu com o cortejo dos padres, dos coroinhas, da sacristia, e quando chegou no corredor central da igreja, deixou o cortejo, foi no meio do povo e tocou neste homem. Ele disse, está lembrado aquela noite a besteira que você queria fazer? Olha só, mais um milagre de bilocação, né? Essas histórias do Padre Pio são belíssimas. Belíssimas. É muito legal a gente conversar sobre elas. Nós já fizemos um programa no passado sobre o resumo da vida dele. Hoje a gente conversou sobre... a devoção que ele tinha. A devoção de Padre Pio a Nossa Senhora. Vamos combinar, Padre Guido? Numa próxima ocasião, vamos só comentar milagres. Vamos pegar aqui uma série de milagres e graças extraordinárias, os milagres da vida do Padre Pio. E a gente comenta aqui, porque são tantos e tantos que a gente não acabaria, a gente ia passar a noite toda aqui. Infelizmente, nós não temos mais tempo. A gente está encerrando o nosso programa de hoje. Exato, só um acréscimo, pois não, que vale a pena colocar os nossos telespectadores ao par. Quando se trata de colocar uma pessoa sobre os altares, se reza muito para que aconteça um sinal extraordinário, isto é, um milagre. No caso do Padre Pio, tiveram que escolher entre os tantos milagres. Não sabia qual era o do maior mesmo. Olha de tantos e tantos, né? Tantos e tantos milagres. Foi um sacerdote escolhido por Deus para testemunhar no século XX, um século tão conturbado, né, na história da humanidade como um todo e também dentro da igreja, século de tantas perseguições, foi estar ali para testemunhar as belezas de Deus, né? O único sacerdote na história de toda a igreja que recebeu os estigmas e que a igreja reconhece oficialmente isso. Quer dizer, ele está diante de um gigante e hoje a gente conversou um pouquinho sobre a relação dele com Nossa Senhora. Já fica combinado, numa outra oportunidade a gente vamos falar sobre outros milagres relacionados à vida dele. Padre Guido, a sua bênção para encerrar, por favor. Vamos pedir a bênção através de São Padre Pio e da intercessão de Nossa Senhora, né? Que do alto do céu só quer o nosso bem e a nossa santificação. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Obrigado. Muito obrigado mesmo, Padre Guido. Olha, Padre Pio, esse gigante, como a gente viu no programa de hoje, devotíssimo do Rosário. Seja você também devoto do Rosário. Volte a rezar o terço, faz tempo que você não reza. Olha, um homem que via e conversava com a Nossa Senhora, tinha tanta devoção para as devoções simples Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Pompeia, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Loreto e Nossa Senhora de Fátima. Tenho certeza que na sua casa, né, de repente você tem uma Nossa Senhora que faz tempo que você nem olha para essa imagem, né? Deve estar até empoeirada. Aproveita o programa Eclésia de hoje, vá lá, arruma, dê uma dignidade à Nossa Senhora, reze diante dela o terço e volte mesmo à sua devoção, que, como o Padre Guido disse, é caminho seguro de salvação, está ao lado de Nossa Senhora. Não é isso, Padre Guido? Eu estou dizendo aos meus fiéis que entre as belas iniciativas da Rede Século XXI, já estamos preparando o programa sobre os títulos de Nossa Senhora. Em breve teremos no ar. Exato. Em breve teremos no ar o Padre Guido comentando para a gente sobre os títulos de Nossa Senhora. Mais um produto legal aqui da Rede Século XXI. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Curtam a página do programa Eclésia, a página do programa Eclésia no Facebook, e assim a gente divulga o nosso trabalho por lá também, tá certo? Uma boa semana para todo mundo, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.